O tema agora é a separação aí, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, não está mais, ou não ficará mais subordinado à Secretaria de Comunicação, que é gestão de Fábio Weingarten. A informação hoje foi divulgada pela coluna do Estadão. Essa separação, segundo interlocutores, teria sido de comum acordo. O ex-chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, Rego Barros, e a sua equipe devem continuar na Secretaria de Governo, que também abriga a SECOM, mas devem migrar para outra secretaria, como a executiva ou mesmo a chefia de gabinete. Mudança ocorre após uma série de embates entre Rego Barros e Weingarten sobre relacionamento com a imprensa ou rumos na comunicação do governo. Em determinado momento, os dois sequer se falavam direito, Vera. Ruídos na comunicação. Ruídos na comunicação, esses ruídos se intensificaram depois da entrada do secretário Fábio Weingarten. Ele é alguém muito próximo ao Bolsonaro, ele tem bom trânsito em vários veículos de imprensa, ele se cacifou junto ao Bolsonaro ainda na campanha por franquear esses acessos a ele, emissoras de TV, etc., e também introduzi-lo numa certa alta sociedade aqui paulista, que no início torcia um pouco o nariz para o Bolsonaro. Fábio Weingarten sempre participou dessa construção da candidatura Bolsonaro em duas frentes. Foi isso que o levou depois a ocupar a SECOM, depois que já tinha dado errado o arranjo inicial. Ele se indispôs primeiro com o general Santos Cruz e agora se indispôs com o porta-voz, também general Rego Barros. E esse tipo de fritura que se promove nos assessores mais próximos, principalmente no Palácio, que virou um grande caldeirão para se fritar ministros, é uma das piores coisas do governo Bolsonaro. Esse início de governo tem como uma das suas marcas mais deletérias essa fritura, que é uma coisa que revela um método muito autoritário das hostes mais próximas ao presidente de fritar aliados fiéis. O general Rego Barros não é alguém que tem aspirações políticas, não é alguém de esquerda, não é alguém que deveria estar na mira, portanto, dos bolsonaristas, com toda a sua paranoia. Ele é um general de carreira, estava na ativa quando aceitou a missão de ser porta-voz. Nessa missão sempre se portou com a mais alta eficiência, com super profissionalismo junto à imprensa. Quando você tem uma dúvida e você leva a ele e todo o seu staff é muito cortês, muito cordial, muito transparente. Mesmo quando ele não tem a informação, ele diz que vai checar e volta para a imprensa. É lamentável que ele seja submetido a essa máquina de moer reputações do bolsonarismo que não poupa ninguém, nem mesmo os militares, aqueles a quem Bolsonaro deu protagonismo no governo. Você tirar o porta-voz da estrutura de comunicação mostra quão disfuncional vai se tornando esse arranjo do Palácio. Algo sobre o que já falei e escrevi inúmeras vezes. É um arranjo disfuncional para conter briguinhas, para conter querelas, para conter esse tipo de máquina de moer reputação que tem uma influência do filho do presidente Carlos Bolsonaro. Então é muito grave que pessoas do quilate do general Rego Barros estejam submetidas a esse tipo de fritura que é vil e que não condiz com o tipo de empenho e dedicação que ele mostrou nesse início de governo. E para você, Constantino? Isso aí, esse é o núcleo duro e ruim do governo, né? A turma que tem influência lá do guru de Virgínia. Então, é uma turma que tem método, como diria o André Asa, né? Porque parece, às vezes, só picuinha, parece briguinha de rede social, mas o alcance é grande, os tentáculos são poderosos. Vai derrubando um monte de gente próxima e fiel ao presidente, né? Então, eu acho que há uma disputa de poder maior aí por trás disso e está claro quem está vencendo a queda de braço, né? Quem está vencendo é essa turma mais paranoica, essa turma porque tem a mente e os corações dos filhos do presidente. Essa que é a verdade, né? Então acaba influenciando. Agora, o relacionamento do próprio presidente com a imprensa como um todo, né? Isso aí sempre vai ser um fator um ponto nevrálgico, um fator de angústia, porque é uma relação de amor e ódio, mais ódio do que amor. E é uma relação também onde ele cada vez mais se convence, o presidente, de que ele não precisa de filtro, que ele criou essa coisa de que de forma
meio a meio, genuína e artificial, ele veste esse manto de descontração, descolado e que é sincero, e isso basta, né? Então a comunicação dele é essa aí, fazer essas lives, responder os jornalistas dessa forma. Então ele não acredita muito em nada que seja mais institucionalizado em relação a isso, né? Então esse vai ser um problema que não vai ter solução no resto do governo. Eu acho que tende só a piorar, porque o presidente Bolsonaro está se inspirando no Trump, né? O Trump hoje mesmo tuitou espetando lá um âncora da CNN que bateu boca lá com um sujeito, né, que fez ironia com a ascendência italiana dele, chamou ele de Fredo, é o Bill de Blasio. Então, na verdade, assim, o Bolsonaro olha para os Estados Unidos, que é uma realidade um pouco diferente, né, e ele tenta copiar no Brasil. Eu não sei se isso vai dar certo, né? Para a turma que gosta de mitada nas redes sociais, essa turma está adorando. Mas em termos práticos, eu acho que ele tem mais a perder do que ganhar com essa estratégia. Mas até aqui, eles se blindam da seguinte forma: deu certo para vencer a eleição. Venceu com pouco recurso e contra toda a imprensa. Então não enche o saco, nós sabemos o que estamos fazendo. Vamos ver, o tempo dirá. Eu acho arriscada a estratégia. Mas a eleição acabou, né, Josias? Acabou, mas a quem o Bolsonaro atribui a sua vitória na eleição, que é o vereador carioca Carlos Bolsonaro, esse não acabou, né? E ele está, nesse caso aqui do general Rego Barros, mais do que o coração e a mente, o Carlos Bolsonaro usou o pé mesmo. Ele está sempre, o 02, ele está sempre ali à procura de demônios para transferir a culpa pelas ações e confusões do seu pai a outras pessoas. Elegeu esse demônio novo, que é o general Otávio Rego Barros, que é o porta-voz da presidência da República. Ele atribuiu, Carlos Bolsonaro, atribuiu ao Rego Barros o desgaste ocasionado pelas entrevistas do Jair Bolsonaro. Há coisa de 20 dias, o Carluxo perguntou no Twitter por que o presidente insiste no tal café da manhã semanal com jornalistas. Esse café da manhã foi idealizado pelo Rego Barros. Ocorre que o Rego Barros não tem controle sobre o que o Bolsonaro diz. E essa pergunta do Carlos Bolsonaro, ela foi feita na sequência, nas pegadas de um café da manhã, aquele que ficou famoso, porque o Jair Bolsonaro, nesse café da manhã, ele mentiu sobre a inexistência da fome no Brasil, ele tratou pela primeira vez ali os dados científicos oficiais do INPE sobre desmatamento como se fosse notícia falsa, mentira, chamou governadores nordestinos lá de Paraíbas, quer dizer, o desastre não é a organização do café da manhã. O que causa polêmica são as declarações do Bolsonaro. Ele, a partir dessa avaliação do Carlos Bolsonaro, ele passou a dar entrevistas quase que diárias na porta do Alvorada, em vez de fazer os cafés da manhã. Nem sei se abandonaram a ideia do café da manhã ou não, mas se tornaram frequentes as entrevistas no Alvorada. E as polêmicas continuam. Quer dizer, agora o Carlos Bolsonaro vai atribuir a quem, se não ao próprio pai? Não é mais o Rego Barros que está organizando essas entrevistas ali de quebra-queixo na porta do Alvorada. Então, é um pouco do método do Bolsonaro. Agora, não dá para o filho atribuir ao general, que estava simplesmente marcando com jornalistas um café da manhã, as declarações do pai. O pai é o que é e vai continuar sendo. Né? Josias, atirar no mensageiro em vez de atentar para a mensagem. É o que está acontecendo. E o resultado é que a avaliação do Bolsonaro está em queda. Ele pode achar que está mitando nas redes sociais, porque está vendo a bolha, né? A bolha está vibrando ali, está todo mundo aplaudindo. A bolha, por mais bobagem que ele fale, está aplaudindo, mas a avaliação está caindo. Então, era bom a estratégia de comunicação do governo levar em conta não só a bolha, mas o conjunto. Eles dispõem de mecanismos para isso, recebem pesquisas diárias, sabem do que a gente está falando.